Uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal é, por exemplo, quando eu faço um tutorial de Photoshop e alguém pergunta: legal esse efeito, mas eu conseguiria fazer esse mesmo efeito no Corel? E vice-versa, quando eu faço um tutorial no Corel, alguém pergunta se dá pra fazer a mesma coisa no Photoshop. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre isso: quando usar vetor e quando usar bitmap, beleza? Vamos lá! A primeira coisa importante a saber, caso você não saiba, é a diferença entre vetor e bitmap. Resumidamente, bitmap é uma imagem formada por pixels, que são os quadradinhos na tela, e vetor é um conjunto de linhas e curvas que nós chamamos de vetores, que nada mais é do que uma forma diferente do computador interpretar uma imagem. Essa forma diferente que o computador interpreta uma imagem com vetores te dá algumas opções a mais que com uma imagem normal você não conseguiria, como por exemplo, redimensionar uma imagem do tamanho que você quiser sem perda nenhuma de qualidade, mas também tem algumas limitações, como por exemplo alguns efeitos, tipo sombras, não ficam visualmente tão legais em vetores como ficariam em imagens normais. E é aí que tá a nossa resposta. Você precisa saber qual é a finalidade do seu trabalho para saber qual dos dois você vai usar. Se você estiver, por exemplo, criando um logo, você vai precisar exatamente dessa versatilidade que o vetor te proporciona, já que o seu logo vai ser aplicado em diversos tamanhos e em locais diferentes. Agora, se você estiver criando um trabalho que tem uma resolução específica e fixa, e esse trabalho precisa de muitos efeitos, como em um cartaz de um show, por exemplo, com certeza esse trabalho vai ficar muito melhor se feito como imagem no Photoshop. Mas nesse caso do cartaz, o ideal mesmo seria que você criasse esse fundo com os efeitos que você precisa no Photoshop e finalizasse ele no Illustrator, no Corel ou no InDesign com os vetores dos logos e com os textos. Eu falo um pouco mais especificamente sobre isso no vídeo qual software usar em seu trabalho. Eu vou deixar esse vídeo ali no card caso você queira assistir. Claro que é possível criar efeitos em vetores, assim como também é possível criar textos e trabalhar com vetores no Photoshop. Mas o ideal é que você use a ferramenta específica do trabalho que você está fazendo. O seu trabalho vai fluir muito melhor. Você ficar perdendo tempo fazendo efeitos de bitmaps em vetor, como sombras e transparência, é a mesma coisa que você comer uma sopa com um garfo. Você vai até conseguir, mas vai ser muito difícil e muito mais trabalhoso do que se você estivesse usando a ferramenta certa, que seria uma colher. Você tem que projetar aí o seu arquivo, o seu trabalho, de maneira que ele fique o mais prático possível para você. Por exemplo, se você tem um cliente e ele te pede para toda semana criar posts para a rede social dele, esse post sempre tem o mesmo tamanho, a mesma resolução, então não tem porquê, nesse caso, você fazer os textos fora do Photoshop. É isso que eu quero que você entenda. Não existe uma regra, texto tem que ser no Illustrator, no InDesign, imagem no Photoshop. Nesse caso, é muito mais fácil se você fizer tudo no Photoshop, não vai ter alteração, ele não vai te pedir, pega esse post aí de 800 por 800 pixels e faz um outdoor para mim. Não, nesse caso você teria que criar um arquivo novo, seria uma coisa completamente diferente. Então nesse caso, a melhor coisa seria um arquivo no Photoshop, com os textos já ali dentro, padrão de fonte, tamanho tudo certinho, e aí você só adapta toda semana ali o seu trabalho e pronto, o Photoshop sozinho resolveu o seu problema. Olha, vocês me desculpem esse barulhão todo aí de fundo, que tá tendo uma obra na minha rua e eu tenho que gravar esse vídeo hoje, dessa vez não vai ter como evitar. Outra coisa que deixa seu fluxo de trabalho muito mais rápido é você salvar todos os vetores que você usa com frequência, como por exemplo, logo dos seus principais clientes, logos de redes sociais, tudo isso você salvar dentro da janela Libraries do Photoshop ou de qualquer um dos softwares da Adobe, porque eles vão ficar lá como vetores dentro de todos os softwares, e aí você não vai precisar ficar abrindo pasta, procurando onde estava, é só clicar e arrastar lá, você usa rapidinho, isso é muito bom, isso agiliza muito o seu trabalho. Caso você não conheça a janela Libraries do Photoshop, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar ali no card para você assistir. Então sempre que você for criar um trabalho e você se perguntar se você deve usar vetor ou bitmap, nessa hora que você tem que ser designer, tem que ser o projetista mesmo, pensar no seu projeto e considerar todas essas coisas, considerar formato, considerar onde ele vai ser aplicado, considerar se vai ser um post de redes sociais ou se vai ser um outdoor gigante, considerar se vai ser uma coisa com muitos efeitos, se vai ser uma coisa flat, bem simplesinha. Tudo isso você tem que considerar para você criar o seu projeto de maneira que vai ficar simples e prático para você. Beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, que isso ajuda muito na divulgação do canal, apesar do barulhão de fundo, dessa vez infelizmente não pude evitar. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, todas as segundas e quintas às 11 da manhã tem vídeo novo aqui no canal. E te convido também para você conhecer o Apoia-se do canal, que é uma forma de você ajudar o canal a crescer, a continuar e ganhar uma recompensa simbólica. Por isso, se você quiser ver como ajudar as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que está aparecendo aí na sua tela. Beleza? Valeu, abraço!